Fala, turma, tudo beleza? Eu sou Plínio PB, sou artista e produtor independente e estou aqui a convite do Sesc Piracicaba para fazer esse conteúdo para vocês sobre produção de álbum independente. Então, eu queria agradecer muito esse convite, estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória com vocês, ajudar os produtores ou quem está interessado em entender sobre essa área de produção e como você pode realmente trabalhar com música no mercado musical e fazer produção de forma independente, rentável, sustentável, beleza? Então, sem muito mais apresentações, vamos começar aqui o conteúdo, que tem muita coisa. Vou compartilhar aqui a minha apresentação com vocês e a gente vai se guiar por ela, beleza? Vamos lá. Então, como eu falei, produção de álbum independente, e aqui eu coloquei da concepção ao público. Por que isso? A ideia desses dias que nós vamos passar juntos aqui é realmente mostrar para o produtor como ele faz um álbum acontecer do início ao fim. Desde lá da ideia, né, que começou uma ideia, quero gravar um álbum, um disco, um single ou um artista que você vai produzir, chega com a ideia para você, essa é a concepção, né? Mas até qual que é o caminho que temos que percorrer e temos que gerenciar até essa música ou essa ideia se tornar um produto e o público querer consumir, né? Porque a gente vê a maior dificuldade dos músicos, na verdade, essa parte de fazer chegar no público, né? O nosso grande desafio e é o nosso grande propósito, né? Senão, o que que adianta fazer algo para ninguém escutar, né? Tem também seu propósito, pode ser algo para você, né? Isso fazer diferença na sua vida. Mas a gente sabe que o objetivo maior dos artistas é realmente chegar no maior número de pessoas essa sua mensagem. E a gente vê a maioria dos artistas, dos produtores, muito focados só em criar o produto, mas não em divulgar esse produto, né? Então, o que que é criar o produto? É realmente ir lá e gravar, né? Gravar, tá aqui, a música tá pronta, daí isso acaba gerando muita frustração, geralmente, porque, beleza, tô aqui, a música tá linda, maravilhosa, e daí você fala, mas daí você começa a desanimar depois da primeira semana, porque não vendeu, ou porque não começou a ter a quantidade de plays que você achava que poderia ter, daí você começa a se sentir injustiçado, né? A gente sabe como que é esse processo todo. Então, por isso que a ideia é a gente falar realmente do processo inteiro, né, de um álbum independente. Desde a ideia, a gente passa por pré-produção, depois a gente vai entrar na parte de gravação, de microfone, parte técnica, mixagem, masterização. Aí depois a gente vai para pós-produção, é, que é a parte de distribuição, direitos autorais, etc. e tal, até divulgação, marketing, redes sociais, tudo, né? Vamos passar um panorama geral para vocês. Beleza? E aí vem a pergunta, mas por que eu, né? Por que me escolheram, né? Porque o pessoal lá do Sesc Piracicaba falou, Plínio, acho que você é uma pessoa indicada para produzir esse conteúdo aí para a galera. Bom, então falando rapidamente, eu já estou aí um pouco mais de 20 anos que eu comecei a tocar lá na adolescência, época de colégio, né? Nos meus grupos, e desde cedo eu sempre gostei muito de organizar as coisas no grupo, vamos dizer assim, né? Então isso já é algo que meio foi naturalmente surgindo para mim. Eu sempre comecei a ir atrás de como fechar show, de como deixar as coisas mais organizadas em cima do palco, horários, né? Então essa coisa já fui meio que puxando desde então. E a partir de lá eu comecei a produzir minhas coisas de forma independente e me virando mesmo, que a gente sabe que não é fácil um artista começar e ter investimentos e ter gravadora, etc e tal. É possível, tá, galera? Então também a gente tem que ter em mente isso. É, e você pode entender que hoje o mercado ele te permite optar por ser independente, realmente não ter um empresário ou uma gravadora e você se estruturar como empresa. E é isso que a gente vai falar um pouquinho também. Então, por tudo que eu passei, é, erros e acertos, que o pessoal, o Zé Roberto do SESC falou, Plínio, a gente estava num bate-papo um dia lá, e eu falei, nossa, Zé, tanta coisa se eu soubesse hoje, eu teria economizado muito dinheiro nas produções, eu teria conseguido resultados melhores, e hoje eu consigo esses resultados muito melhores por conta das coisas que foram acontecendo e tal. Daí ele falou, pô, Plínio, seria legal você passar isso daí, né, para um pessoal que está começando, ou mesmo para o pessoal que já tem experiência, mas às vezes
não se liga em algumas coisas, porque não passaram pelas mesmas coisas que você, né? Então, foi isso. É, também, outros trabalhos que eu produzi, né? Eu fui sempre comecei a produzir as coisas para as minhas bandas, para os meus projetos solos também, pessoais. Comecei a tocar em Sescs. Depois tive uma banda chamada Samba Balanço Social Clube, que uma banda independente a gente tinha uma pegada que misturava samba rock, samba, um pouco de pop também. E com essa banda a gente chegou a tocar em mais de 30 cidades diferentes, tudo de forma independente, em 3 estados. Isso começamos lá em 2011, né, porque a internet nem era tão forte assim, né? A gente ainda vendia CD e tal. É, era mais difícil você chegar, né, nos lugares e tal. A gente conseguiu fazer uma trajetória bem interessante de forma independente, produzir todos os materiais dessa banda de forma independente. Depois eu tive um grupo chamado Tá em Casa, onde eu produzi um DVD do zero também, tudo de forma independente. E atualmente eu faço minhas produções aqui, estou com o meu home studio, não sei se dá para ver aqui, né? Tá o violão atrás, temos a nossa um tratamento acústico aqui na minha sala, e também tenho feito produções tanto próprias quanto para outras pessoas atualmente. E por essa bagagem também em bandas, e por eu sempre ir atrás das coisas, né, querer fazer o marketing bonitinho, fazer as artes, tudo, eu comecei a ganhar certa experiência, e as pessoas começaram a me chamar também para fazer esse tipo de trabalho para elas, né? Então daí eu comecei a ser produtor mesmo, abri um CNPJ de produtora, tal. E resumindo, é isso, pessoal. E outra coisa que acho que é importante dizer é que a gente às vezes pega referências, né, de grandes artistas, ou não diria grandes artistas no sentido de ser melhor ou pior, né, mas que tem uma exposição maior, uma visibilidade maior, e a gente acha que está muito distante da gente. Então a ideia também era ter uma pessoa aqui com vocês que fosse mais palpável, que fala, poxa, é viável, dá para trabalhar com música de forma independente, e dá também para eu projetar, chegar mais longe, ou chegar num alcance nacional, etc. e tal, de forma independente, que é isso que a gente vai mostrar para vocês. Além dessa bagagem que eu fui adquirindo por conta própria, nos últimos 2 anos eu comecei a estudar com pessoas que são referência no setor, né? Então fiz alguns cursos online com alguns ícones, ou com pessoas que eu achava que poderiam me acrescentar nessa minha bagagem. Então o primeiro que eu fiz foi o curso de marketing e divulgação artística do Rick Bonadio, que ele é um grande produtor, né? Da Midas, já lançou e trabalhou com bandas como Mamonas Assassinas, Charlie Brown, NX Zero, atualmente tem o Vitor Kleiner, que é o cantor da Nova MPB e tal. E, enfim, era um curso de marketing e divulgação musical, artística. Fiz também um curso com o Dudu Borges, que é um grande produtor. Ele, por acho que uns 10 anos consecutivos, aí, ele emplacou músicas das mais tocadas no Brasil, e mais tocadas mesmo, tipo top 1, a mais tocada do Brasil e tal, com uma variedade de artistas, principalmente muito no meio sertanejo, né? Com Bruno e Marrone, Lua Santana, mas também produz o Thiaguinho, né? Que é do pagode, atualmente Atitude 67. Ele tem um projeto que chama Análoga, e é um grande produtor musical que consegue resultados muito altos, né? Então, eu queria também aprender e saber como trabalham pessoas que têm resultados extremamente com uma amplitude muito grande, né, a nível nacional e até internacional. Então, eu fui atrás desse tipo de conhecimento também. E eu queria escutar pessoas de vertentes diferentes, né? Então, assim, o Rick Bonadio tem um perfil, o Dudu Borges tem outro, trabalham com artistas diferentes e tal. Um outro curso que eu fiz foi o Mercado da Música, com o Giba Mugin e o Bruno Clay. O Giba Mugin, ele tinha um canal, ele fazia parte de um canal que chama Nossa Toca, que é um canal que eu adorava no YouTube. Ainda tem o canal, mas eles não estão produzindo mais vídeos atualmente, pode ser que volte, não sei. E que faziam muitas captações muito criativas, assim, em ambientes externos, na beira da praia, voz, violão, e às vezes dentro de estúdio, mas de forma muito, muito criativa. Depois vão lá no canal Nossa Toca, tem muita coisa legal demais mesmo. É um canal com muito acesso, tem milhões de acessos.
fizeram também tudo de forma independente e organizada lá entre eles. E daí ele fez esse curso junto com o Bruno Clay, que ele é empresário do Victor Clay, que é um artista recente, né, vamos dizer assim, mas que já tem um sucesso nacional. A música dele, O Sol, já tem acho que quase 150 milhões de acessos na, no Spotify e tal. Então também, e já é uma outra forma de pensamento que eles trabalham, uma nova vertente. E atualmente lá o Giba e a equipe dele tem a Gear Music, que é um selo musical que também lança via Midas, né, a gravadora Midas. Então é um conhecimento muito interessante. E também fiz um curso de playlists, um curso provavelmente se vocês veem por aí, vocês estão navegando no Instagram e como músicos, devem receber alguns anúncios lá, como fazer suas playlists chegarem e tal, nas pessoas, milhões de acessos. O curso que eu fiz foi da Palco Digital, eu queria saber o que estava sendo falado ali. Então, assim, eu vou conseguir passar um pouquinho de toda essa experiência minha e o que eu fui aprendendo e o que eu tirei, que eu achava que era interessante desses cursos, para vocês também trazerem para a profissão de vocês. Beleza? Então, aqui só para vocês entenderem como vai funcionar as nossas etapas no primeiro dia, que é hoje. A gente está fazendo essa introdução, essa conceituação, e vamos falar de pré-produção. Depois, no segundo dia, a gente vai falar de financiamento, grana, né, galera? Como conseguir grana no meio musical, como você trabalhar realmente com música. Depois a gente vai entrar na parte de gravação, que é o que a maioria das pessoas querem só fazer, né? Os músicos, gravar, né? O produtor quer ir lá, tem uma música legal, contrata o estúdio, grava. Pum, só faz essa etapa, né? E aí a gente vai dividir em duas partes. A primeira a gente vai falar sobre propriedades de estúdio mesmo, né? Tanto se você quiser ter um home studio, o que pode ser interessante, o que você pode gravar no seu home studio, o que você precisa gravar num estúdio de verdade. Não que o home studio não seja de verdade, tá? Mas num estúdio mais estruturado, vamos dizer assim. Você entender um pouquinho de microfones, o que pode ser mais indicado para o tipo de gravação, para o tipo de instrumento. E a parte técnica também, né? Da captação do estúdio, né? O que é legal, posicionamentos de microfones, entre outras coisas, tá? E só para deixar bem claro também, pessoal, nossa ideia aqui, o produtor ele não tem que ser especialista nessas coisas, tipo, ele ser o cara que ele manja tudo, nossa, quais são todas as nuances, a diferença de eu ter um microfone ou outro e tal, mas porque isso são os especialistas realmente, o cara que trabalha no estúdio com essa parte, ele só faz isso geralmente, né? Ele entende um pouquinho dos outros, mas ele é um especialista naquilo. Mas o produtor ele tem que ter um conhecimento do todo, porque o produtor ele é a cola, ele é a cola dessas peças, né? Vocês têm essa grande função. E se você não entender, pelo menos, como cada uma dessas peças funciona, você não vai ter nem como conversar com as pessoas, ou como pedir o que você quer, ou como orientar, ou como instruir, né? Então você tem que gerenciar toda essa parte. Então você tem que ter uma visão do todo. E lógico que pode ser que você, uma dessas áreas, você tenha mais habilidade, mais facilidade, e isso faz parte, tá? Continuando aqui, depois no dia 4 a gente vai continuar falando de gravação, daí vai entrar na parte 2 que são as DAWs. As DAWs são nada mais do que o software, né, as plataformas que você pode utilizar para gravar. E aí entrando na parte de edição, mixagem, masterização, você precisa ter realmente esse conhecimento para poder extrair o resultado que você quer, né? Como eu falei, você não vai ser um especialista em masterização. Você pode até depois, se você achar interessante, mas pelo menos você precisa entender o que a masterização é, implica numa música para você poder também orientar as pessoas, para você poder pedir para o especialista de masterização o que você quer, né? Qual o resultado que você quer chegar, etc. e tal. Aí, beleza, aqui terminamos a primeira parte. Daí você vai falar, nossa, mas já só isso, né? Produzir um álbum, na metade você já acabou, já está pronto o material, a música feita, o álbum concluído? Sim, porque depois vem a segunda parte, que é a mais importante. Não é mais importante, não tem mais importante, mas é tão importante quanto a primeira. E a segunda parte as pessoas negligenciam demais, que é realmente a pós-produção, o lançamento, a divulgação do seu material. De que adianta eu ter um produto se eu não fizer chegar nas pessoas? Né? Então, tão importante quanto é você realmente trabalhar nisso. Por isso que a gente dividiu aqui a parte de pós-produção, a gente vai falar da parte burocrática, do que você precisa fazer para registrar esse fonograma, como você capta direitos autorais, como você seleciona a distribuidora mais adequada para você distribuir a sua música digitalmente, ou se você vai querer fazer CDs, etc. e tal, físico.
A gente vai falar disso na pós-produção. E depois a gente vai entrar no lançamento, divulgação, que tem 3 partes, dividir em 3 partes, porque realmente é muito denso e ele é mais importante, que senão ele é tão importante quanto, porque senão não adianta você ter todo esse material e você não realmente não conseguir fazer chegar nas pessoas, que vai virar algo muito frustrante. Então a gente vai passar pelo marketing artístico de uma forma geral, conceituação da banda ou do artista. Depois na parte, estou até falando muito sem respirar direito aqui, então, né, falando rapidão, porque tem muito conteúdo mesmo, e isso é muito bom. Então vamos lá. Daí no dia 7 a gente vai falar sobre lançamento e divulgação. Eu pus aqui Spotify como referência, tá, pessoal? Mas a gente vai falar de plataformas de streaming, estratégia de divulgação, como funciona, o que você pode fazer para ter um alcance maior dentro da plataforma, etc. e tal. E por último, a gente vai falar, sim, de redes sociais, de anúncios pagos, de vendas de shows, porque isso é outra coisa, né? Geralmente, quando a pessoa pensa em divulgação, já vai logo assim para a rede social, né? Então, não pense que o Spotify pode ser uma plataforma, na verdade pode ser não, é uma plataforma de divulgação, e seu trabalho de divulgação e lançamento tem que estar lá. Então, as pessoas sempre pensam, em gravar música estúdio é a parte 1, parte 2 é divulgar nas redes sociais, postar no Instagram, mandar no WhatsApp para os seus amigos, né? E é muito mais do que isso que a gente vai tratar aqui, então. Beleza? Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, pré-produção. Primeira coisa que é muito importante, você precisa ter uma cabeça de produtor. Então, o primeiro passo é a gente conseguir limpar a nossa cabeça de toda a poluição que a gente recebe ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente fala da área musical, né? Que a gente escuta o tempo inteiro que música não dá dinheiro, que é muito difícil, né? Coisas assim. Só que, pessoal, sinceramente, converse com alguém de qualquer profissão, sabe? Eles vão falar as mesmas coisas, né? E música e arte é como qualquer profissão. Não é fácil você ser um advogado, né? Não é fácil você ser um quitandeiro, porque você tem que acordar, sei lá, 3 horas da manhã, pegar a fruta não sei aonde, os legumes, escolher para montar barraca. É difícil pra caramba, né? Às vezes se a estação não tá boa, não dá fruta, você não ganha dinheiro. Às vezes é uma estação boa, você ganha muito dinheiro, sabe? Então, a gente tem que começar a entender realmente música como profissão, né? A gente não pode achar que a gente é diferente, o que é mais difícil para a gente, porque não é. E de fato não é, tá? E a gente vai ver aqui, e eu vou realmente mostrar para vocês o porquê não é. Então, a primeira coisa, a gente precisa realmente tirar todas essas coisas da nossa cabeça. E o produtor, você que está trabalhando com produção ou que quer ser produtor, já tem que tá na lata aí a realidade. Você é a pessoa que não pode ter esse tipo de pensamento de jeito nenhum, porque senão você é o responsável pelo resultado final. E se você é a pessoa que está puxando para trás e que está achando que é tudo muito difícil, você não vai conseguir extrair um resultado do seu artista ou de você como artista, né? Porque você pode ser um produtor que se produz ou você pode produzir outros artistas também, né? Então isso é muito importante, porque você é como se fosse o técnico de futebol, né? Você é como se fosse o gerente da equipe, você é a referência, você é o responsável por fazer todos ali acreditarem e por fazer a coisa acontecer, né? Então você tem que ser a pessoa que faz o sonho se tornar realidade. Isso é o que o produtor faz, né? E eu sei que não é uma coisa tão simples assim, né? De fato não é simples. Mas primeiro você tem que tirar aquela ideia da casa do sonho e transformar num objetivo, né? Porque a gente fica sonhando, eu quero estar em tal lugar e tal. Beleza, quer ir em tal lugar? Então, peraí, esse aqui é o nosso objetivo, não é mais o nosso sonho. Então, quais são as etapas que a gente vai fazer, né? Que sonho a gente sonha dormindo, né? Sonho a gente dorme e sonha. No acordado, a gente tem que pôr objetivo e traçar nossas metas. O produtor tem que ter esse perfil. E vocês vão ver ao longo do curso que o trabalho de produção ele é super denso, exige muito conhecimento e exige muitas concessões, né? É um trabalho árduo. A gente sempre vê o resultado final, né? O artista, o produtor vê lá o resultado lá no palco, aquele show maravilhoso, aquele CD sendo tocado nas rádios, no Brasil, na TV, milhões de streaming no YouTube e tal. Isso é o que a gente vê. Isso é o que a gente quer, né? É isso que alimenta a gente. Fala, nossa, conseguimos, né? É isso que é o grande objetivo. Só que
a gente está realmente preparado ou disposto a fazer o que for preciso para chegar nesses objetivos, né? A tudo que um produtor, a tudo que um artista tem que passar realmente se ele quer ter essa performance, né? É a mesma coisa, como eu falo para vocês, dei o exemplo do técnico de futebol, mas pode pegar um atleta olímpico, né? Garanto para você que todo jogador de futebol de fim de semana aqui, né, ou alguém que, sei lá, que gosta de praticar natação ou jogar tênis, na sua adolescência ali, começa a sonhar, imagina, sei lá, ganhando o torneio de Roland Garros, igual o Guga Kirten ganhou, né, no tênis, ou o jogador lá na adolescência quer ser jogador de futebol e sonha lá em estar jogando no Barcelona. Só que quando você vê tudo que você precisa para chegar lá, realmente não é só o talento. Só talento não te leva a lugar nenhum, né? Eu posso falar dessa parte de futebol porque na minha adolescência eu jogava futebol, eu era goleiro, jogava no SESI aqui, e surgiu algumas oportunidades de fazer teste em times, é, tanto aqui da cidade, que eu sou, né, de Piracicaba, quanto o meu treinador de goleiro queria levar para fazer teste no Guarani e tal. E eu estava ali na faixa dos 15 anos, mais ou menos, eu vi que isso não era algo que eu queria, que eu estava disposto a passar, porque não é fácil ser jogador de futebol, você tem também que ter muitas concessões. Falei, cara, isso não é para mim, né? Pô, seria muito legal ser goleiro de um time famoso e tal, mas, cara, eu via que aquilo não estava dentro de mim, né? A mesma coisa, sei lá, eu não estava disposto a passar por o que precisava. E é o que eu falo, um atleta olímpico, muitas vezes ele abre mão. Eu vi um discurso não, uma palestra do César Cielo também, falando tudo que ele teve que fazer para chegar no e ser medalhista olímpico, por exemplo, né? Quantos nadadores têm que falar, não, cara, eu não vou abrir mão de um fim de semana com a minha família, não, hoje eu estou doente, não vou treinar. E o cara que ele quer realmente chegar no topo, ele vai fazer muita coisa que ele talvez não gostaria de fazer, mas por um objetivo maior. E a música é a mesma coisa. A gente vê as pessoas no topo e acha que foi fácil, né? Ou que foi porque vendem isso para a gente como sendo algo mágico. Alguém descobriu e esse artista foi lançado, né? E explodiu, agora é super famoso. E o que eu falo é ler do engano a gente achar que é assim a trajetória de um artista. Ou que um artista super talentoso, como um Djavan, por exemplo, né, que acho que todo mundo é um senso comum, que é um grande artista, que não teve nenhum um trabalho, assim, que simplesmente pelo talento dele foi lá e ficou nacionalmente conhecido e boa. Não é assim, a gravadora teve um trabalho muito forte para conseguir fazer aquilo se tornar um produto também. O talento dele ajuda, e pode ter certeza que o Djavan ralou para caramba para chegar lá. Pode pegar todos os seus ídolos, todas as suas referências aí. Quem chega lá e não é dessa forma, não dura. Isso é fato, né? Então, essa é a primeira coisa. Você tem que ter a sua cabeça muito focada no que você precisa ser, e você é referência dentro desse processo todo, tá? É o que eu falo. Outro exemplo legal. Você, vamos supor, você quer ser médico, né? Uma pessoa, nossa, eu quero ser médico porque eu quero salvar vidas, e isso faz um bem para mim, eu sinto isso no meu coração que é isso que eu quero, né? Daí a hora que o cara começa a fazer, ele fala, é isso que você quer, salvar a vida, mas você está disposto a ver sangue, né? A ver pessoa com a cabeça aberta na sua frente, a uma pessoa que não conseguiu sobreviver, por exemplo, e a família vem descontar em você, né? E te xinga, e você está disposto a lidar com essas emoções dos familiares de alguém que perde um ente querido por conta de algum fator médico ali. Você está disposto a ver pessoas morrendo, né? Então isso faz parte da profissão de médico. Não é só salvar vidas, que lindo, isso faz bem para mim. Mas você pode ter certeza que o cara que tem aqui, então o cara que ele só tem aquilo como algo que é super legal, eu gostaria de salvar vidas, ser médico, cuidar das pessoas, mas ele não vê a dificuldade que tem para você conseguir esses objetivos, ele vai facilmente desistir, né? Ou ele vai facilmente se frustrar. Agora, quem está realmente disposto, tem dentro da alma aquele negócio que é isso mesmo que eu quero, ele vai passar por tudo isso que ele precisa passar no dia a dia, porque no coração dele está falando mais alto e ele sabe que isso faz parte da profissão. E nós, como músicos, produtores, artistas, temos que saber que a gente precisa parar de ter essa ideia da fantasia, da ilusão, da fama, né? Só a fama pela fama. Vocês estão dispostos realmente a passar e a trabalhar
e a ter, com todas as dificuldades que tem na carreira artística musical, porque só se vocês amarem muito o que vocês fazem, vocês vão conseguir, porque todas as profissões são assim, tá? Então, acho que já deu para ter uma, uma boa ideia ali, né, do que é essa cabeça de produtor. Uns falam, tem alguns termos, né, que a gente utiliza, principalmente na parte de negócios ali, né, por exemplo, falam mindset, né, que é você setar a sua cabeça, basicamente, né? E alguns termos acabam ficando meio assim, esse negócio aí é besteira, né? Mas não, o mindset, né, nada mais é que você focar os seus pensamentos, a sua energia numa direção. Então você realmente precisa se desligar de tudo que você ouviu de besteira até agora e começar a botar na sua cabeça as coisas que são realmente realidade, né? E as coisas que você quer para você chegar onde você quer. Então você precisa programar a sua cabeça, seus pensamentos diariamente para estar se realmente acreditando na sua profissão, no que você quer fazer. Então vamos lá. O produtor, como eu falei, ele é o cara, é a pessoa responsável por fazer o processo todo, fazer acontecer. Então eu até pus aqui destino, né? Por que destino? Às vezes a gente joga tudo na mão do destino também, né? Isso é coisa do destino. Como se fosse algo só mágico, né? Mas se você parar para pensar, o destino também é uma escolha. Ele pode ser algo que acontece realmente, inevitavelmente, o destino aconteceu inevitavelmente, mas o destino nada mais é do que aonde chegar, né? Aonde chegar. Então, basicamente, quando você vai produzir um álbum, ou, você precisa pensar também aonde eu quero chegar com esse álbum, né? Qual que é o destino final dele? Qual é o propósito desse álbum, né? Aonde eu quero colocar esse artista? O que que esse álbum vai trazer para esse artista quando ele estiver pronto, lançado e chegar nas pessoas, né? Esse é o primeiro pensamento que você tem. A gente está concebendo esse álbum. Então você, como produtor, tem que pensar nisso, né? Opa, voltei aqui a apresentação. Beleza. Então, um destino, você precisa de um veículo para chegar nesse destino, né? Eu vou dar um exemplo da praia aqui. Qual que é o meu destino? Eu quero ir para a praia. Fim de semana, eu quero ir para a praia. Daí eu vou traçar um destino. Meu destino é praia X. Vou para a praia aqui no litoral de São Paulo. Eu preciso de um veículo para chegar lá. Qual que é esse veículo, né? Eu, geralmente a pessoa vão de carro ou vão de ônibus, né? Sei lá, são alguns veículos. Mas eu posso de bicicleta também, não posso? Eu vou chegar lá do mesmo jeito, vou demorar mais, mas vou chegar no destino. Eu não tenho um carro, por exemplo, e não tenho alguma coisa, ninguém que tem carro. Posso ir de bicicleta. Se eu não tenho bicicleta, eu ainda posso ir a pé. Vou demorar bem mais, mas eu posso. E eu chego no meu destino também. O que eu quero dizer com isso, galera? A gente muitas vezes desiste de chegar no nosso destino por achar que a gente não tem o veículo necessário, né? Então, por exemplo, tô sem carro, não tenho carro. Posso ir de bicicleta? Não, bicicleta não, é ô louco, muito longe, velho. Então tá bom, então você não vai para a praia. Mas você poderia ir para a praia se você quisesse, se você tivesse disposto demais a ir para a praia de bicicleta, entendeu? Ou mesmo a pé. Fala, mano, minha vida depende de ir para a praia. Você ia dar nem que fosse a pé, mas você ia, não ia? Então, o pensamento é um pouco esse. E na música a gente vê essa desistência, não só na música, né? Mas pensa assim, as pessoas desistem dos seus objetivos de chegar no destino que elas querem, né? Porque, muitas vezes por falta do veículo ou por elas não quererem fazer, já que ela não tem o veículo que ela achava que ela precisava ter para ir, né? Mas o produtor, como eu falo, ele é o cara que vai dar um jeito de chegar nesse destino. Então, ele é o condutor. Se vocês verem aqui embaixo, do lado do cantinho esquerdo, condutor, né? Porque o produtor nada mais é que o condutor ao destino, por meio de um veículo, né? Esse veículo vai ser o quê? No nosso caso aqui, vai ser a música em si, uma boa composição, a gravação, a mixagem que você vai fazer dessa música, como você vai lançar. São vários veículos que você vai precisar para chegar no seu destino, né? E aí você vai ver, pô, quais desses veículos eu sei dirigir? Eu sei esse, esse, esse. Então, beleza, os que você sabe dirigir, você vai dirigir. Os que você não sabe dirigir, você pode achar alguém que saiba dirigir, né? Então, por exemplo, que tem um avião. Eu não sei dirigir avião, mas para ir mais rápido naquele lugar, eu vou precisar de um avião. Senão eu posso até ir com o meu carro aqui, né, que é o que eu sei dirigir. Mas a gente vai demorar mais, então beleza. Então eu tenho que ter consciência. Ou eu vou demorar mais, ou eu vou contratar alguém que sabe dirigir avião, né? Ou vou fazer uma parceria com alguém que sabe dirigir avião, para a gente chegar mais rápido por meio desse caminho, né? Então, essas são as soluções que você vai tendo que achar
ao longo do seu processo de produção. E basicamente é isso. O produtor é essa pessoa que vai achar como dirigir e como coordenar. Você é o chefe da excursão, entendeu? Vamos supor que você tem um trecho e tem vários trechos, cada um é um tipo de veículo que você vai precisar para chegar nesses trechos. Aí você vai vendo quem são as pessoas mais adequadas, às vezes pode ser você, às vezes outra pessoa, para vocês conseguirem chegar nesse objetivo. Deixa eu ver, eu fiz algumas anotações aqui, só para ver se eu não esqueci nada antes de a gente passar para o próximo slide. Então, beleza, tem uma coisinha importante aqui. Resumindo, o bom produtor, ele não é aquele cara, que isso também é outro mito que a gente tem que tirar, nossa cabeça de produtor, né? O produtor não é aquele cara que manja tudo, tá? Cara fodão em tudo, né? Cara super ótimo em tudo. Não, mas ele é o cara que sabe reconhecer o que precisa para cada coisa. E não necessariamente o produtor precisa nem tocar nenhum instrumento, né? Ele não precisa nem saber de música. Mas se o produtor é o cara que leva o artista do ponto A ao ponto B. O artista precisa ir para o ponto B. Como que eu vou fazer chegar? Isso é o produtor. Não interessa como você faz chegar lá. Tem muitos produtores que sequer tocam um instrumento musical, né? Mas produzem todo o processo. E são grandes produtores mundiais, nacionais, etc. Ou regionais, tá? Não interessa. Então você não se sinta menos se você quer trabalhar com música, se você trabalha com música, mas você não é tão bom assim em alguma das áreas da música. Porque tem muitos músicos ou muitos artistas que são muito bons em algumas coisas e não sabem fazer o processo de um produtor, né? Então você sim vai ser respeitado pelo que você faz, tá? E não tenham medo disso, de não saber alguma coisa. O que você tem que ter medo como produtor é de não saber gerenciar as coisas. Isso é um problema sério, tá? Ou de ficar com medo, porque como eu falo, o produtor é o cara que resolve problemas, galera. O produtor é o cara que, agora está tirando um pouco da parte da produção de um álbum, mas também faz parte, mas por exemplo, você está fazendo a produção de um show ou de uma turnê. Você é o último cara que vai almoçar, entendeu? Você é a última pessoa que vai se preocupar em tomar banho, porque você vai estar pensando no bem da equipe toda, em primeiro lugar, né? De fazer a coisa acontecer, né? E depois em você. Então o produtor tem que ter esse perfil. Se você não tem esse perfil, olha, eu não gosto de ficar determinando coisas assim, mas acho que você vai ter muita dificuldade e não vai conseguir ser realmente um bom produtor. E no disco é a mesma coisa, entendeu? Você sempre vai ter que pensar no bem de toda a equipe, em primeiro lugar. Beleza, vamos para o próximo aqui. Então chegamos aqui, estamos na pré-produção. Primeira coisa, quando chega alguém, chega um artista ou chega você, vai produzir suas coisas com uma ideia. Tenho 10 músicas, vou fazer um álbum. A primeira coisa que precisa parar é entender, será que eu preciso realmente lançar essas 10 músicas? Eu só tenho 10 músicas? Se você tem 10 músicas, e eu já vi muito isso, tá? Vejo muito isso. Alguém vai lançar um álbum, fala, eu quero lançar um álbum com 10 faixas, mas só tenho 8 músicas. Cara, já tá errado aí. Você tem 8 músicas, você quer lançar um álbum com 10. O ideal, se você quiser lançar um álbum com 10, é você ter 30 músicas. Ou se você não tem 30 músicas, eu tenho 8. Então, pega mais 22 músicas de outros compositores para você tentar reforçar a ideia do álbum, tá? Porque você não pode apostar tudo só no que você tem ali, no seu pensamento, achando que aquilo o público já vai receber da melhor forma possível. Você precisa conceber uma ideia de álbum antes de você querer lançar. Não é tipo assim, vou reunir as músicas que eu tenho aqui e vou fazer um álbum. Ele vai ficar um projeto desconexo, porque cada música você compôs num contexto, provavelmente, né, com um objetivo, com uma mensagem, e o álbum ele tem que ter uma coerência, né? Ele não pode ter um monte de folhas soltas. Então, se você tem 8 músicas que você acha boas, em vez de fazer um álbum de 10, de 8 músicas, ou de querer achar mais 2 músicas para fazer um de 10, pense em fazer um EP de 3, ou mesmo um single. Escolha as músicas que são mais interessantes ali para você, né? Ou você precisa analisar como você vai lançar isso. É que eu falo, qual que é a sua proposta agora? Eu sou um artista que estou me lançando no mercado, eu não tenho nada lançado, aí você vai ter uma proposta de álbum diferente. Pô, eu preciso me posicionar perante as pessoas, perante os meus
amigos, né, perante o meu público, novo público, vou construir um público novo. Aí é um tipo de álbum que você vai fazer com uma proposta. Ah, não, eu sou um artista de 20 anos de carreira e eu preciso lançar algo que vai exemplificar minha carreira e vai me dar um gás novo para uma nova fase. Opa, uma outra concepção de álbum, uma outra seleção de repertório, né? Vou dar um exemplo meu do momento agora, né? Eu estou lançando um álbum que eu vou dividir em 3 partes, na verdade, 3 álbuns, que ele vai ser todo produzido por mim, porque eu estou num momento agora que eu quero mostrar algo muito de essência minha, sem interferências. Então, não estou chamando músicos, instrumentistas que não seja eu, para estar nesse trabalho, porque eu tenho uma proposta diferente. E como eu falei, eu fiquei muitos anos tocando em bandas, né? E em 2019 eu retomei minha carreira solo, né? Vamos dizer assim. Então, no primeiro ano, eu quis fazer trabalhos que me mostrassem, ó, Plínio, o Plínio é solo agora, tá? Então, o meu objetivo era me reposicionar como um artista solo. Aqueles álbuns tinha esta proposta. Então, a minha escolha de repertório, a primeira música já foi uma mensagem que eu dei de cara, ó, esse aqui é o Plínio, a partir de agora é isso, entenda, tá? A segunda, e eu lancei um single para começar, para poder direcionar a atenção só para uma música, para aquela mensagem. Depois de 3 meses, eu lancei um EP, que aí contextualizava um pouco mais desse novo momento meu, né? E depois lancei mais um single no final. Fiz alguns remixes das músicas também para alcançar um novo público, depois eu vou falar isso na parte de divulgação, tá? Mas agora chegou o momento neste ano que eu queria reunir um pouco, agora que eu mostrei que eu sou um artista solo, agora eu estou fazendo um trabalho que estou pegando algumas referências de antigas, coisas que eu já fiz com banda e reescrevendo para o meu trabalho solo, e tem essa proposta. E também colocando coisas inéditas. Então, assim, é um balanço geral do que eu fiz até aqui, tá? Então, tem essa proposta. Só que eu não fui lá, falei, então eu vou pegar essas 3 músicas aqui, antigas, e vou regravar essas, e vou pegar essas outras aqui, que são inéditas, e vou gravar. Não, eu peguei toda a minha obra que eu já tinha feito e coisas que eu não tinha lançado para analisar o que faria sentido. Então, quando você vai conceber esse álbum, se você só tem uma música, você tem pouca coisa, não dá para você realmente fazer um trabalho consistente. E aí você tem que analisar realmente se é necessário um álbum só musical. Pode ser que um álbum, muitas vezes, não é só música. Você precisa pensar se esse álbum precisa de um conceito audiovisual, por exemplo, igual eu pus aqui, né? Como eu falei, dando exemplos aqui da minha trajetória. No meu primeiro ano, eu trabalhei na base de clipes. Então, eu lançava as músicas, depois de um tempo eu fazia o clipe daquela música, ou daquelas músicas daquele álbum, porque tinha um objetivo lá, né? Nesse projeto novo, eu estou fazendo a música e a gravação, a minha parte audiovisual, é como se fosse tocando elas ao vivo, né? Depois vocês vão ver aí na hora que eu lançar, tá? Porque tem uma outra proposta de me mostrar mais naturalmente para as pessoas, executando as músicas, tocando. Então, o álbum e a parte audiovisual desse álbum também tem uma outra concepção. E isso vocês precisam pensar, né? Faz parte do contexto. Então, quais são as perguntas que você tem que se fazer nessa parte de concepção do álbum? Qual é o seu objetivo com esse álbum, como eu já comentei? Em que momento da carreira você está, né? Ou o que você precisa passar nesse momento da sua carreira? Né? Não compensa você investir num DVD quando você está se lançando na carreira, geralmente, né? Porque é algo muito caro, é algo que você ainda não tem demanda de público que tem tanto interesse assim em você para você ter um álbum, um DVD, sabe? Então, você vai desperdiçar dinheiro. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, querendo fazer um negócio super grandioso no momento da carreira que não é compatível, né? E a gente precisa parar de viajar, né? A gente precisa ser realista. Em que momento da carreira você está? E aí você pensa o que você precisa passar nesse momento, tá? Que aí vem esse terceiro tópico. Qual que é a mensagem principal? E você precisa parar para pensar, sabe? Como produtor, e se você está produzindo outros artistas, mais ainda, porque o artista ele vem muito cheio de ideias, geralmente bagunçadas, e não sabe o que quer realmente. Só quer lançar as músicas e ver eles em cima do palco tocando e os fãs gritando, né?
Então você tem que botar o artista no chão, né? Trazer para a realidade, não impedir ele de sonhar, mas o produtor, como eu falei, é o responsável por trazer o sonho para a realidade, né? Estimular o artista na sua parte criativa, mas trazer, materializar. Como que eu posso fazer isso virar um produto legal, né? Então pensa, qual que é a mensagem principal daquele álbum, né? Como eu falei, a mensagem principal é se lançar como um novo artista. Não, a mensagem principal é falar do que deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Deixa eu ver a anotação. Falar um pouco de uma fase mais reflexiva que esse artista está pensando na vida, por exemplo, e precisa passar uma mensagem X por algo que esse artista passou, né? E aí você vai amarrar as músicas e a quantidade de músicas necessárias desse álbum para passar essa mensagem, né? E outra coisa que é muito importante vocês avaliarem é a parte de participações. Isso pode ser utilizado ou não, depende muito do, como eu falei, da proposta, do objetivo do álbum e da concepção desse álbum. Participações são artistas, né, que podem somar nesse projeto, mas esse artista tem que estar alinhado com a mensagem principal. Não adianta, por exemplo, eu sou um artista, sei lá, de samba, partideiro pra caramba, e eu tô fazendo um CD de partido alto, bem malandro, e eu chamo um cantor de samba romântico para fazer a participação nesse álbum que tem uma atmosfera totalmente de malandragem, entendeu? Não vai ser uma participação legal. Agora, se eu pego alguém que tem já essa mesma conceito do meu álbum que eu estou fazendo agora, ele vai agregar muito. E essas participações, na questão, agora já passando um pouco para a parte de divulgação, ela agrega muito, porque a participação, você começa a criar relações virtuais, de algoritmo até, de artistas que são similares a você. E se esse artista começa a crescer, ele também vai estar atrelado a você, entendeu? Então, quando eu falo participações, pode ser participação de algum artista que já tem um nome um pouco maior que você, mas não descartem de forma alguma, pelo contrário, veja quem está do seu lado, ou artistas que têm uma projeção menor, até que você, mas que fazem muito sentido de ter uma participação e vão agregar, ou alguém que tem uma voz super legal, um instrumentista que é muito bom, né? Porque esses artistas podem florescer e às vezes ficarem maior que vocês em um determinado momento e isso puxar vocês junto, entendeu? Porque as pessoas vão querer saber dele, com você, né? As pessoas crescem, então olhem para o lado de vocês, né? Façam parcerias legítimas, né? E que agreguem para o conceito do álbum. Isso vai trazer muitos benefícios para vocês, pode ter certeza. Então vamos lá, falando de escolha de repertório, o que a gente escuta muito, né? Os compositores, eles acham que tem um hit, né? Que essa música é linda, maravilhosa, porque alguém falou que é, e essa música, nossa, tem tudo para estourar. Muitas vezes isso é verdade, pessoal. Não lembro quem que é a pessoa que é um escritor lá que ele tem a teoria que as melhores músicas do mundo são músicas que não foram lançadas, né? E eu acredito muito nisso, porque assim, quantas coisas boas a gente escuta dos nossos amigos, e só que a gente vê que a maioria das vezes as pessoas desistem, porque, como eu falei lá atrás, elas não estão dispostas a fazer tudo que precisa fazer, a trabalhar da forma que tem que trabalhar, ou aguentar todos os trancos que tem que aguentar para você trabalhar com esse mercado, né? Porque como qualquer profissão, tem muitos desafios, né? E você precisa trabalhar essa música. Você não lança ela. Eu falei, meu primeiro álbum começou, eu lancei em março de 2019, começou a dar algum resultado no meio de 2020, tá? Depois de muito eu tentar entender como que eu poderia fazer esse álbum circular mais, entendeu? E fui produzindo coisas, divulgando o tempo inteiro, porque para quem não conhece sua música, ela vai sempre ser inédita. O maior erro do artista é lançar e falar, pô, lançou, não deu certo, entendeu? Aquela música pode fazer sentido daqui 5 anos e ali ela estourar. Mas se você parar de divulgar ela, ou o seu álbum, você nunca vai conseguir esse resultado, entendeu? Então, assim, quando você vai escolher um repertório, se você, como eu falei lá atrás, se você tem uma música só e aposta tudo nela, já está errado. Você não está querendo construir uma carreira, você está querendo ganhar na loteria, ou achando que aquela música vai salvar a sua vida, né? Então, a pergunta que você tem que fazer quando você vai fazer o álbum, quantas músicas
boas, lembrando que bom é subjetivo, tá? Mas quantas músicas boas de fato você tem? Se você vai lançar um single e você tem só uma música, é, eu diria que você não está num caminho muito certo. O ideal é que você componha mais, porque isso eu não estou nem falando eu, tá, pessoal? Desses cursos que eu fiz, tanto de marketing, de divulgação, de mixagem, masterização com esses produtores, todos falam muito disso, da importância de você estar sempre fazendo. Porque por mais que a gente ache que aquela é a música, a maioria das vezes não é aquela música. Lógico que quando você vai ganhando essa experiência, essa bagagem, você vai conseguindo ter um feeling, uma percepção de que tal música pode funcionar melhor do que a outra, né? Isso acontece de fato. Mas na maioria das vezes a gente vê músicas acontecendo sem ser aquelas que a gente imaginou. Quantas vezes você vê declaração de artistas aí que falam, não, essa música nem ia entrar no álbum e entrou e foi a que estourou, sabe? Eu já vi várias declarações desse tipo, porque acontecem. Então, se você está postando tudo numa música, ou se você tem 5 músicas, vai lançar 5 num EP, não é assim. Você tem que estar sempre fazendo, compondo, analisando, que aqui entra o terceiro ponto. O terceiro ponto, você já testou essas músicas? Você tem que começar a postar essas músicas voz violão na internet. E não é só uma vez, tá, pessoal? Ah, postou uma vez, ninguém escutou, ninguém falou nada. Tá, dali um mês, 2 meses, toca ela de novo, num outro cenário. Às vezes aquela imagem fez mais sentido para as pessoas naquele momento, aquela música teve um pouco mais de alcance e entenderam um pouco melhor, né? A mensagem da música. Toque para os seus amigos, toque nos seus shows. Aí você vai conseguir ter termômetros para entender realmente o que começa a agradar ao seu público e o que pode fazer sentido dentro de um álbum, tá? Isso é muito importante. Você consegue esses meios. Quando você toca numa música, numa rodinha de violão ali, as pessoas pedem depois numa outro dia que se for tocar, você já tem um grande indicativo, né? Ou mesmo se as pessoas param para escutar, ou quando falam assim, essa música é sua, sabe? Não tenho vergonha de tocar suas músicas, sabe? Eu falo isso porque eu tinha e eu vi com que besteira que é. As pessoas adoram escutar, principalmente seus amigos, as pessoas que conhecem a banda, o artista, querem escutar, tá? Então testem isso, é importante demais. Se você está pensando, você nunca pôs. Ah, outra coisa que a galera fica com medo, vou pôr minha música e daí vão roubar minha música, por isso que eu não posto, né? Esqueça isso, acabou isso daí com esse advento da internet. é, Isso não existe mais, tá? O direito autoral, ele é nato, né? A partir do momento da concepção da música, essa música já é sua. Por que as pessoas registravam antes? Porque elas não tinham como provar que essa música era delas. Hoje em dia, com as plataformas digitais, se você postou sua música no YouTube, no Instagram, fica datada essa música. Isso serve como prova, né? Isso é jurídico, tá, pessoal? Não estou falando da minha cabeça. Verifiquei essas informações com advogados, com pessoas que trabalham com direito autoral. Então, isso é real, né? Não tenham mais preocupação em registrar que as pessoas vão roubar sua música. Aliás, poste o quanto antes na internet, no YouTube. Se você não quer divulgar esta música, posta lá no seu canal do YouTube, deixa como vídeo privado e tal, né? Ou manda no e-mail para você aquela música, porque isso fica como prova, tá? Então não tenham medo de soltar essas músicas. Quanto mais você segurar as músicas, pior para você, beleza? Então vamos lá. Aqui chegamos na concepção artística. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Ok. Então vamos lá. Na concepção artística, é muito importante que é um pouquinho diferente da concepção do álbum, tá, pessoal? A concepção artística é quando você vai começar a materializar ou criar a identidade daquele álbum, né? O que é essa identidade? Vai ser os timbres que você vai escolher para aquelas músicas. Vamos supor, se você quer uma coisa, é um, puxando um exemplo agora de novo do álbum que eu estou fazendo agora. Esse é um álbum muito reflexivo. Então eu estou usando nas músicas muito reverb, aí que a gente entra um pouco na parte técnica, né? Mas muito reverb, muitos sons meio espacializados, né? Como coisas que ficam com áudio com uma cauda longa, que a gente diz que demora, porque ele cria uma atmosfera assim dentro da música, né? E isso vai estar alinhado dentro da parte visual também, quando vocês verem depois, quando eu lançar, a parte visual,
também tem esse conceito um pouco mais abstrato, um pouco mais flutuante, né? Isso tudo é uma concepção artística dentro do álbum, que vai além da música, vai além da composição, né? Por isso que eu pus aqui um desenho de uma menina segurando umas bexigas, que são os planetas. Essa é a hora de dar vazão à imaginação, né? De dar asas realmente, mas transformar isso em algo palpável para o público, né? Lembrando que essa concepção artística tem que estar alinhada à concepção do artista. Então, por exemplo, não adianta eu sou um artista, sei lá, romântico, né? Vamos dar exemplos mais fáceis e palpáveis assim. Eu sou um artista romântico, mas daí esse álbum ele tá eu pego um produtor para fazer que ele tem uma pegada muito agressiva assim em questão de timbres mesmo. Aí eu já estou chocando com a concepção do artista, né? Então, se você está produzindo, se você vai selecionar um produtor aí, um produtor musical, no caso, tá, pessoal? Lembrando que tem o produtor geral, que a gente está falando nesses conteúdos aqui, de você como produtor geral, tá? O produtor geral, ele pode assumir outras funções se ele for apto para, né? Então, vamos supor, eu posso ser o produtor geral do projeto, mas também fazer a produção musical, tá? Ou não, ou posso contratar um produtor musical para fazer aquela parte, né? Só que se eu for contratar alguém, eu tenho que entender que esse produtor tem uma característica também. Então, eu tenho que contratar a pessoa certa para estar alinhado com o que o artista traz dentro dele. E essa questão do artista, a gente vai trabalhar no marketing artístico lá para frente, tá? Na conceituação do artista, aí tem que estar alinhado com a concepção do álbum, que a gente falou aqui. Então, vocês vão vendo que vocês vão tendo que amarrar tudo uma coisa com outra, tá? Depois. Mas isso é muito importante. Você tem que pensar nessa parte visual, na parte da mensagem e transformar isso realmente num produto. E a dica aqui é vá além da música, né? Eu costumo dizer assim para os meus amigos artistas que o artista ele é a realidade, é uma realidade aumentada. Por exemplo, eu falo o céu do artista ele é mais alto e o buraco é mais fundo, né? Por que eu digo isso? O artista ele precisa ter aquela verdade dentro do que ele faz, porque senão ele não dura, e isso é fato, né? A gente pode até... Quando a gente quer achar desculpa para as coisas, a gente fica jogando coisas do tipo assim, também o cara que tem esse dinheiro, ou esse cara é filho de artista, conhece todo mundo, por isso que o cara é lá e ficou artista, né? E é famoso e tal. Só que a gente vê que tem muitos filhos de artista que não ficam famosos também, ou que não ficam com uma carreira sólida, né? Ou muitas pessoas que ganharam grandes investimentos de gravadoras ou de empresários e que também não se sustentaram, porque eles não conseguiram realmente viver ou sustentar aquela imagem por muito tempo, porque não eram daquele jeito. Então você tem que ter uma concepção de artista dentro do que é uma realidade, uma verdade para você, né? Porque aí as pessoas vão se conectar com essa verdade, né? Só que, ao mesmo tempo, as pessoas precisam sonhar, as pessoas precisam pensar maior. Então o artista é aquela pessoa, o trabalho do produtor é transformar essa verdade do artista em algo quase que mágico, transcendente, né? Por isso que eu falo, o céu do artista tem que ser mais alto, tem que ser verdadeiro, só que tem que ser mais encantador, mais lindo o visual, né? E quando você está no momento ruim, eu vou supor que você é um artista mais dark, vamos dizer assim, ou mais denso, né? Uma coisa mais reflexiva, mais muito introspectiva, ou meio conturbada, né? Um artista mais conturbado, assim. Então, o fundo também tem que ser mais fundo, porque as pessoas se tocam quando transcende uma barreira da normalidade, né? Porque assim, se isso é uma tristeza que é só uma tristeza igual a minha, ela não é tão interessante assim, entende? Então você tem que pegar essa tristeza do artista e na música você tem que aprofundar essa tristeza para que as pessoas falem, nossa, isso é realmente triste, isso mexe comigo, entendeu? Então, na parte artística, pensem muito nisso, cara. Como que extrair o máximo disso? Como mostrar que isso é diferente, que tem algo de especial naquilo, né? E isso vale, quando estou falando isso, parece que a gente vai trabalhar só com coisas exageradas, né? Mas não, pense num artista que ele é mais minimalista, assim, né? Sei lá, prega, a arte dele é uma vida simples, sei lá. Pensei no Jack Johnson aqui, né? Aquele cantor, a maioria das músicas dele
é muito violão na cara, assim, né? Sem muita coisa grande, e passa uma paz, assim, que é uma paz que às vezes você fala assim, ah, sei lá, eu gosto de morar na praia, eu gosto de estar em lugares tranquilos e tal, mas uma pessoa normal, a maioria das vezes, ela não tem essa experiência real, assim, né? E quando você olha um artista assim, você vai, puxa, cara, olha que estilo de vida interessante, né? E aquilo passa um negócio que parece que é além de uma pessoa comum, né? Embora seja uma pessoa comum. Eu acho que, não sei se deu para ficar bem claro, eu acho que foram os exemplos que eu consegui dar aqui para vocês, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa em relação à concepção artística, senão a gente já passa para a próxima parte. O que eu coloquei aqui de anotação, para não esquecer, mas basicamente é isso. A concepção artística, como eu falei, ela vai além da música, porque um álbum ele é um projeto como um todo. Isso vai refletir até em shows, tá, pessoal? Né? Aquele show, aquele álbum, ou aquela, representa uma fase do artista. Então, nos seus shows, também vai ter que estar reproduzida essa atmosfera. Então, a concepção artística ela é muito disso, de atmosfera, de visual, de elementos, né? Cores, que tipo de cores eu vou utilizar, sentimentos, quais são os sentimentos que a gente vai estar passando aqui neste conceito desse álbum, né? Que mais? É, isso, né? Parte audiovisual, tudo acho que já falei bastante, já deu para entender bem. Se alguém tiver uma dúvida, pode mandar pergunta também. Se alguém quiser que eu aborde mais coisas, fiquem à vontade, tá, pessoal? Que nem sempre a gente lembra de falar tudo. E se a gente achar que não está sendo tão claro assim também, por favor, façam perguntas que a gente está fazendo isso aqui realmente para dentro da necessidade de vocês. Não, a gente não quer fazer um negócio, tô jogando informação, jogando informação. Realmente a gente quer fazer algo que vai ajudar de fato a vocês conseguirem resultados, tá? Que tudo se trata de resultado. A gente não pode ficar só no campo da viajando, sabe? Que a gente tem que tratar a arte realmente como algo que muda a vida das pessoas, mas que é algo que rentabiliza, que é algo que traz transformação, beleza? Vamos lá, entramos na parte de arranjos. Eu coloquei aqui, você precisa de um maestro, né? Que vamos supor, o arranjador, arranjo, se você for pegar um arranjo mesmo, arranjo da música, seria para você fazer partitura de tudo, inclusive da bateria. Aí você dá lá a partitura de cada música, ele chega lá e faz exatamente o que está ali no arranjo, tá? Aí entram algumas coisas que a gente precisa considerar dentro do conceito do álbum também, tá? Por mais louco que isso pareça, mas tem álbum que pedem músicas que não tenham tanto arranjo, que seja uma coisa mais orgânica e natural e às vezes nem tão bem tocada assim, para falar bem a verdade, sabe? Que passe uma coisa mais simplificada, porque o conceito daquele álbum pede isso, né? Ou às vezes você precisa realmente de um álbum super encaixado, musicalmente grandioso, né? Aí depende muito da proposta do álbum e do tipo do projeto. Então, nem sempre você precisa de um arranjador, tá? Você pode fazer os arranjos. Por exemplo, eu não sei escrever partitura, mas todos os álbuns que eu produzi, eu ou fiz o arranjo, né? Ou eu chamei alguém dali para me auxiliar, mas fiz o arranjo junto. E como que eu fiz o arranjo sem saber tocar, por exemplo, ou escrever partitura? Ou sem saber tocar um sax, por exemplo, a música tinha sax? Na boca, solfejando, né? Então eu chegava pro cara do sax e falava, ó, eu quero um negócio assim, ó. Ah, não. Ou às vezes nem só solfejando, mas passando o que eu gostaria naquele momento da música. Por exemplo, ó, faz um solo mais espaçado, com as notas mais longas, buscando os timbres mais graves ali, para passar tal sensação nesse momento da música, tá? Então, a mensagem principal aqui é, independente do seu conhecimento técnico, você pode fazer todas as áreas desde que você tenha ciência das suas limitações, tá? Então você vai analisar nesse momento do arranjo o que a música pede, como eu falei, às vezes é uma música que ela pede ser algo mais simplificado, ou às vezes é um projeto que precisa de algo realmente muito elaborado, né?
Só dando um exemplo disso, mas o que mais a música pode pedir? É, vamos pensar aqui. Sei lá, a música pede uma doçura. Então você pode ter uma música que tenha, às vezes, um arranjo super elaborado, mas ela precisa ser doce, né? Ela precisa passar uma sensação de suavidade, mas ela é uma música toda orquestrada, cheia de instrumentos. Eu consigo passar a suavidade mesmo com uma banda inteira tocando, entendeu? Então é isso que você tem que analisar, né? Mas às vezes eu preciso passar uma suavidade só com um piano e voz, entendeu? E eu já vi vários casos, até no curso do Borges também, que ele fala de uma música lá do Lua Santana, que eles viam, começaram a fazer o arranjo com várias coisas, depois ele tirou tudo, ficou só o piano, assim, sabe? Falou, não, a música precisa só disso. Daí o Lua falou, não, mas acho que não sei, cara, não sei o que tem, acho que precisa sim. Daí ele falou, não, não precisa, e a música deu certo, vamos dizer. Coisas assim acontecem, mas isso é uma questão de sensibilidade sua como produtor, tá? E é isso que eu falo, aí vai determinar, o que a música pedir vai determinar a instrumentação daquilo, né? O que você precisa passar, tá? É, e por que eu coloco aqui que menos é mais e mais também é mais? Porque às vezes você precisa reduzir coisas na música ou falar, não, eu vou fazer isso aqui só, né? Porque a música pede isso. Embora vá ficar bonito eu colocar um baixo, mas não é isso que a música está pedindo, não força a barra, entendeu? E aí você vai ganhar o jogo, vamos dizer assim, né? Você vai fazer essa música tocar mais as pessoas, chegar mais nas pessoas. Mas em alguns momentos mais é mais também. Então tem músicas que vão pedir que realmente tenha uma bateria cheia, né? Que tenha muitos elementos, muitas convenções, porque depende muito da proposta do projeto. Mas você, sendo o próprio arranjador, ou você estando coordenando a equipe e que tem um arranjador, você tem que auxiliar a equipe. Porque muitas vezes o arranjador que você contratou, ou que seja um membro da banda, por exemplo, que está fazendo a parte de arranjos, ele só está pensando na música ali que ele está fazendo o arranjo, pensando só musicalmente, tecnicamente na música, mas ele não está vendo o objetivo final do álbum, entendeu? Ou com a contextualização do todo. E você tem essa responsabilidade de conseguir orientar e de, sim, você tem a autoridade para poder fazer alterações e pedir mudanças ali, né, nessas áreas. Lógico que respeitando o profissional, tá? E, como eu falei, mas também não tenha nenhum medo de fazer você mesmo, que você não é menos músico ou você não é menos profissional se você não sabe fazer uma coisa. O importante é você levar, vou ficar lembrando sempre disso, é levar de A até B, tá? É o resultado final que importa. Isso é o que importa. Então, se você consegue levar para o resultado final sem escrever partitura, leve. Se você consegue levar o resultado final sem tocar violão, leve. Se você consegue chegar ao resultado final, sendo que você é um baita de um solista, leve, não interessa, mas chegue ao resultado final. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algo sobre arranjo. Eu acho que é isso mesmo. Então vamos lá. Aqui entrou na parte da escolha dos músicos. Eu coloquei aqui, ó. Você tem que encontrar os adequados, ajudar e coordenar os limitados, não temer os tarimbados e detectar os não qualificados para o seu objetivo. Então vamos lá falar um pouquinho do que isso significa. Lógico que encontrar os adequados passa pelos outros itens que eu coloquei aqui, né? E encontrar os adequados, muitas vezes, não é só achar os caras que tocam melhor, né? Por isso que é importantíssimo o trabalho do produtor. O produtor é a pessoa que tem que ter sensibilidade e praticidade, sabe? Trabalhar realmente, essas duas palavras tem que estar aí no bolso de vocês como produtores, tá? Sensibilidade e praticidade. Então, primeira coisa, a gente pega muito assim bandas que às vezes não tem um cara que é tão bom de estúdio assim. E às vezes a pessoa, ou o músico, ou o musicista é super bom tocando ao vivo, né? Mas no estúdio trava, ou não é bom, ou não consegue tocar encaixado no clique, né? Como a gente diz, no metrônomo. Isso acontece muito, muito, muito. E daí o que, que acontece? A gente vê resultados que não ficam bons.
pela insistência de colocar essas pessoas para tocar, né? Ou por não querer magoar, né? Ah, poxa, mas a pessoa vai ficar chateada, né? Pô, é o CD da pessoa, da banda da pessoa e ela não vai tocar. Mas, pessoal, a gente tem que ser, isso não é ser frio, tá? Isso é buscar o melhor resultado. E a pessoa depois ela pode se conscientizar e tentar melhorar nessa área. Mas se naquele momento ela não está preparada, ela tem que entender isso também. Você não pode prejudicar o resultado final, senão você vai estar prejudicando o seu trabalho. Só que tem coisas que você pode fazer também para ajudar. Então, por exemplo, eu passei por isso no começo, quando eu comecei a gravar em estúdio. Como eu falei, eu não me julgo um excelente instrumentista, tá? Eu sei tocar até razoavelmente bem, violão, cavaco, percussão, alguns instrumentos, mas eu não me considero um instrumentista, assim, tá? Eu considero muito mais o compositor, o produtor do que instrumentista. Eu tenho limitações por conta que realmente não é minha praia. Eu não amo ficar aqui sentado de chavando instrumento, estudando instrumento a fio, sabe? Esse é o meu perfil, né? Então eu tenho que respeitar o meu perfil. Mas eu entendo que dentro das minhas limitações eu consigo trazer alguns resultados. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui gravar no estúdio, eu não consegui de jeito nenhum tocar naquele clique, aquilo não entrava na minha cabeça, como tocar no tempo, lá tudo errado. E eu fiquei um tempo lá sem conseguir, falei, nossa, cara, frustrante, né? Você vai para o estúdio gravar, o cara fala, ah, então vamos lá, vamos gravar a guia. Daí começava e nada, e nada, e nada. Aí passou um tempo, sabe, sei lá, meia hora, uma hora, não lembro quanto. Daí o cara falou assim, o técnico, viu, eu vou montar uma base para você então aqui. Daí foi lá, em vez de ficar só o clique, clac, 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 ele montou um beat ali para mim. Eu não lembro exatamente qual que era a levada da música, mas vamos supor que daí junto com o metrônomo, ele colocou lá, né? Sei lá, montou um beat junto, não sei, nem lembro qual que era. Daí eu consegui. Aí fez mais sentido na minha cabeça. Então, a partir daí, eu entendi, cara, sempre que eu for gravar num estúdio, ou eu vou me desenvolver melhor para tocar no metrônomo, ou dependendo, eu já vou com um beat meio pronto, né? Que daí eu coloco junto com o metrônomo para poder gravar. Então, esse é o papel do produtor, de detectar, às vezes, dificuldades das pessoas e facilitar. Porque, às vezes, não é o caso de descartar também. Senão, a gente fala, ah, pô, você não está apto para fazer isso e descarta. E, às vezes, o resultado dessa pessoa poderia ser legal, porque vai trazer uma personalidade da banda, que é importante também, né? Nesse exemplo aqui que a gente está dando. Então, o principal que um produtor tem que fazer estar pensando em tudo. Se tiver que cortar, você vai cortar, mas o primeiro passo é tentar solucionar e ajudar para extrair o melhor resultado, sempre pensando no resultado final. Então, ajude e coordene os limitados. Às vezes, vamos supor, uma coisa que eu faço muito aqui, como eu falei, como eu não sou um exímio instrumentista, às vezes eu quero fazer um solo numa música minha e eu não tenho habilidade técnica para fazer aquele solo a música inteira. Então, o que eu faço? Eu gravo o solo por partes. Isso me rende muito mais do que eu ficar tentando acertar aquele solo inteiro. Então, o que você pode fazer? Alguém está com dificuldade num solo lá na música? Fala, ó, fulano, vamos gravar por partes. Ó, a primeira metade é tal ponto. Grava até aqui. Eu quero vai, fica fazendo até acertar. Continua. Beleza, acertou. Vamos para a segunda metade. Depois o técnico de áudio junta, entendeu? Ou tem um momento da música que a pessoa está travada. E ali a pessoa até que está tocando bem, mas tal momento a pessoa não vai, daí o músico começa a ficar meio irritado e daí perde a concentração. Isso acontece muito em estúdio. O que você tem que fazer como produtor? Viu? Passa essa parte, depois a gente volta, não esquenta. E deixa o cara fluir, entendeu? Depois, mais para frente, quando ele já terminou a música, tá mais aliviado. Ó, vamos voltar aquele pedaço, não ficou tão legal assim, vamos tentar regravar, daí a pessoa já está mais leve, né? Ou às vezes, mesmo que a pessoa não tenha ficado bom um determinado trecho, mas não interrompe a gravação, deixa gravar para a pessoa não perder a confiança e depois você volta, tá? Então isso você tem que ter muito claro como produtor, porque isso ganha tempo de estúdio e atinge melhores resultados. Daí o outro tópico que é importantíssimo aqui, ó, eu coloquei não tema os tarimbados, né? Tarimbados são os experientes, né? Isso acontecia muito comigo no começo. A gente fica meio intimidado por pessoas que estão acima no outro nível da gente em determinada área. Então, por exemplo, você pega um músico muito experiente de estúdio ou que tenha
algo que você respeite muito, assim, ou você admire, muitas vezes a gente fica com medo, com vergonha de passar instruções, ou de falar que ele não deve fazer daquele jeito, né? Quando, na verdade, o maior responsável por chegar no objetivo é o produtor, como vou ficar repetindo aqui até vocês assimilarem, porque a gente só entra na nossa cabeça quando a gente fica repetindo as coisas, tá? É, e por mais que às vezes um músico que tem experiência ache que tal coisa é melhor naquela música, ele pode falar, não, mas isso aqui, ó, pá, é assim que faz. Mas na sua cabeça você está enxergando o resultado final, e às vezes ele não está, né? Esse músico não está. Então você tem que realmente passar que não é daquele jeito. Pô, nesse trecho da música, você tem que pôr menos nota, por exemplo, né? Você não adianta você pegar ali o contrabaixo e fazer essa linha de baixo que você está fazendo, que está é lindo, é maravilhoso, está fazendo, é virtuoso. Só que para a música eu queria uma coisa mais simples, por exemplo. Ou não, ou às vezes pode ser o contrário. O cara vai chegar e falar: não, aqui eu estou cravando na cabeça do tempo, tum, bum, bum. E você vai falar: não, mas nesse momento da música eu preciso que você solte mais esse instrumento, que você preencha mais e faça coisas mais irregulares, vamos dizer assim, tá? Mas a mensagem principal aqui é não tema esses caras, porque vamos supor, não sou tão bom quanto ele sabe mais do que eu, né? A, a enorme maioria dos músicos mais experientes que eu já trabalhei são muito respeitosos e respeitam demais o produtor, mesmo sabendo que esse produtor não é do mesmo nível técnico, porque o músico bom ele está interessado no seu resultado também. Ele não está interessado no em ele ser o fodão da gravação, entendeu? Ele está preocupado realmente com o seu resultado. E sinceramente, a maioria dos músicos ótimos ou acima da média que eu trabalhei são dessa forma, né? E te respeitam. Então, eu ficava muito com isso na minha cabeça, sabe? Com vergonha de falar, ou às vezes, como eu falei, sei lá, é um piano lá, né? O cara tá tocando um piano, um teclado. Eu não sabia pedir o timbre que eu queria pro cara, porque eu não tinha tanta experiência, assim, mas era uma música minha, e sei lá, o jeito de eu escolher o timbre, às vezes eu falava, cara, não sei, mas eu precisava de um timbre mais esparramado, sabe? E o cara fala, tá, deixa eu ver aqui se eu acho. Sabe? Não interessa a forma como você fala, com o tempo você vai ganhando experiência para falar, às vezes, de forma mais técnica. Mas se você não tem essa experiência ainda, não fique com vergonha de falar, porque senão você vai perder de chegar no seu resultado, sabe? Por uma conta de você achar que você é menos do que os outros. E não é, você realmente tem um processo, você não é obrigado a saber de tudo, porque como a gente está vendo aqui, o processo é enorme, né? O processo de produção é enorme e não tem como a gente ser especialista em tudo. Mas o importante é você ter convicção no resultado final, porque aí você vai conseguir passar por essas etapas instruindo e gerenciando todo mundo, certo? Então, o recado que fica aqui na escolha dos músicos é: detecte os não qualificados para o seu objetivo, né? Encontre os adequados, mas detecte os não qualificados. Porque, igual eu falei, muitas vezes até você pode pegar. Por isso que eu falo, tem que sempre ter muita sensibilidade, porque você pode pegar ali um músico que não é tão bom, e às vezes para aquela música faz sentido um violão mais mal tocado, por mais louco que pareça, do que aquele violão super técnico, bonitão, no tempo, cheio de técnica, né? Resumindo. Isso faz parte do conceito da conceituação do álbum, conceituação artística do que precisa, como a mensagem vai chegar no público, tá? Muitas vezes você precisa de músicos mais experientes, mas muitas vezes aquele músico pode atrapalhar um processo de gravação, tá? Porque ele está destoado do resto, ou ele acha que ele é melhor do que os outros que estão tocando e o projeto não está ao nível dele, né? Como ao mesmo tempo existe o outro lado também, de alguém que às vezes não está apto tecnicamente para um resultado que precisa ser mais técnico ali naquele momento, né? Então você precisa realmente fazer essas escolhas, né? Se você está sendo o arranjador, o produtor musical, aí cabe só a você, mas se não é, você tem que trabalhar junto com quem está fazendo o arranjo e com quem está fazendo a produção musical para orientar nesse sentido também, porque no fim das contas a responsabilidade é sempre sua. E aí vai ser uma conversa com o arranjador, no caso. Vamos supor que o arranjador fala, não, mas eu preciso desse músico, ele sempre trabalhou comigo. Isso acontece muito, tá, pessoal? É um cara que eu já confio e tal. Beleza. Então, vamos chamar o cara que confia. Mas também o cara que ele confia não é o cara que vai entregar o resultado que está na sua cabeça para aquela banda, para aquele conceito de álbum,
Não adianta. Você tem que ser firme na sua posição também e falar, olha, não é o estilo do músico que eu preciso, o jeito que ele toca não é o que eu preciso, o jeito que ele, sei lá, o violão que ele usa não é o timbre que eu gosto, que faz sentido nesse álbum, tá? Vocês precisam tomar essas decisões, por mais difícil que sejam. Aí estamos quase no final aqui do dia de hoje, entramos na escolha do estúdio. Deixa eu ver se tem mais algo para falar dos músicos que eu posso ter esquecido também, que eu fiz as anotações aqui para não esquecer, tá, pessoal? É isso aí mesmo. Falei tudo. Tudo não, né? Tudo que eu lembrava de falar nesse momento, porque tudo é muita coisa. Lembrando que vocês podem sempre vir a mim, perguntar, tirar dúvidas, o que eu puder ajudar dentro do que vocês precisam, estou à disposição, beleza? Vamos aqui mais para os finalmente, né? Depois de tudo isso, chegamos no estúdio. O estúdio ele também vai determinar a proposta também tem que estar compatível com o conceito do álbum. Por quê? Tem estúdios os estúdios têm personalidades, assim como os produtores, né? Assim como os engenheiros de edição e de mixagem dos estúdios, de masterização, de gravação, né? Tudo tem personalidade. Não é à toa que podem pegar várias bandas aí de sucesso, ou bandas que quando eu falo sucesso, tá, pessoal, não estou falando só de artista que vai no Faustão, não. Tô falando, tem muitíssimas bandas independentes que têm o seu nicho de mercado muito bem definido. Vou até anotar isso aqui para eu falar antes da gente terminar, depois eu volto nisso daqui. Nicho. Beleza, para a gente não desvirtuar muito aqui. Mas assim como bandas, artistas têm sua personalidade, produtores também têm, estúdios também têm. Então, muito. Você vai ver que é muito comum artistas e álbuns de sucesso terem um produtor específico e o mesmo artista vai gravar um segundo álbum e daí ele escolhe outro produtor. Mesmo aquele álbum anterior sendo um sucesso com o produtor X. Por quê? Porque esse outro álbum deles precisava de uma outra característica, que outro produtor tem mais essa característica, vamos dizer assim, tá? Estúdio é a mesma coisa. Estúdios têm essa característica. E se você for ver na trajetória de muitos artistas, é, é muito raro ter um artista assim que lançou vários álbuns sempre com o mesmo produtor no mesmo estúdio. É raríssimo isso, porque ou às vezes acontece de ter uma fase, por exemplo, uma fase essa banda gravou 2, 3 álbuns com o mesmo produtor, no mesmo estúdio, que é muito difícil, mas pode acontecer. Mas ficar a carreira inteira fazendo sempre no mesmo estúdio com o mesmo produtor é muito difícil, né? Porque existe isso, o que pede, qual que é o estilo de cada um, qual que é o estilo daquele produtor, que tem a ver com que é aí que entra na conceituação do álbum. E aí vocês, como produtores, também têm que saber o que vocês podem ou não produzir. Chega coisas para mim produzir, muitas vezes, que eu falo, poxa, eu me sinto lisonjeado você me procurar para fazer essa produção, mas não é para mim, entendeu? Não vou conseguir trazer o resultado que você está querendo, porque daí quando eu começo a fazer as perguntas para tentar formatar a concepção daquele projeto, daquele álbum, eu vejo que o artista está com uma expectativa que é diferente do resultado. Eu posso entregar um bom resultado, mas ele não vai ser com aquela genuinidade toda que eu teria se fosse algo que está mais dentro do meu estilo, entendeu? E quando eu falo estilo, eu não quero só dizer estilo musical, não, tá, pessoal? Porque dentro do estilo musical, você tem formas de produzir, né? A forma como você escuta os timbres que você gosta, o jeito que você coordena o projeto, como você se relaciona com as pessoas, o que você gosta visualmente, tudo isso influencia, né? Então tem projetos realmente que não fazem parte do seu estilo, né, como produtor. E isso quando se vocês estiverem gerenciando um projeto, tanto o produtor geral, né, que aqui a gente está falando de gerenciamento do produtor geral, mas quando vocês forem escolher o produtor musical, ou às vezes um produtor executivo, né, de uma turnê de shows, por exemplo, ou o produtor artístico, né, tudo você tem que levar em conta a característica daquele profissional para aquele projeto. E aqui que entra na parte de estúdio também, é a mesma coisa. Você tem que escolher o estúdio primeiro de acordo com a sua proposta.
e escutar os trabalhos que aquele estúdio faz, né? Ver lá, entrar no site, entrar no Instagram, qualquer coisa que seja do estúdio, e ver se a atmosfera daquele estúdio faz parte da atmosfera do seu álbum, que isso é subjetivo, mas não é, né? A gente fica nessas coisas, muito subjetivo, conceitual, mas isso é muito prático porque influencia demais no resultado final. Demais. Demais, 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 demais. É determinante, de fato, né? Então você tem que entender como que é lá, pegar referências, ou às vezes, antes de gravar um álbum, vai lá e grava uma música num dia lá, ou vai fazer um ensaio no estúdio para sentir como que é do técnico de áudio lá do estúdio, como que é o lugar, entendeu? Marca uma gravação simples de voz e violão, que seja lá uma horinha só para você pegar ali e sentir como é que é, né, antes de gravar, antes de fechar para fazer o álbum. Isso é muitíssimo importante, tá? E além dessa questão do estilo mesmo, você tem que pensar qual que é a sua proposta daquele álbum, naquele momento, porque isso vai determinar se você pode... Aliás, vamos lá. Qual que é a sua proposta? Qual que é a sua sonoridade? Que é um pouco do que a gente já falou tudo aqui, né? Escutem os trabalhos daquele estúdio, daqueles profissionais que estão envolvidos, para ver se é compatível com a sonoridade proposta do álbum e do artista. E, lógico, o seu orçamento. Porque, beleza, eu preciso de um som limpo, maravilhoso, qualidade internacional do artista tal, que eu só consigo gravar no estúdio, sei lá, né, mais caro que tem. Mas eu não tenho orçamento, então óbvio que isso vai ser um impeditivo. Mas se a sua proposta é essa, você vai ter que chegar dentro do seu orçamento, qual que é o estúdio que eu consigo chegar mais próximo dessa proposta, né? É um desafio, mas o produtor, ele é movido a esses desafios, né? Então, isso é muito importante. Aí, nessa parte de orçamento, você vai começar a detectar também é, o que você pode ou não fazer em casa, por exemplo. Uma coisa que eu já vou deixar assim de recado para vocês. Todo produtor, todo músico tem que ter uma interface de áudio em casa, tá? Se você vai começar a trabalhar com gravação e produção de álbum, tá? Por quê? Primeira coisa, com uma interface de álbum, para quem não sabe, vamos ver. Vou pegar eu tenho uma aqui que ela é bem compacta, bem simplesinha, tá? Isso aqui é uma interface de áudio, uma das mais simples que tem, tá? Uma Foxrite, tem 2 canais, um XLR e um P10, tá? Isso aqui é para fazer gravação no seu computador, né? Porque o computador ele tem uma coisa que chama latência, né? Se você tentar ligar direto, geralmente ele vai dar uma diferença de tempo, ele vai oscilar. Então você precisa de uma interface de áudio para fazer a gravação realmente certinha, tá? Tem interface de áudio de um canal que são bem baratinhas, tem as muito caras e tal, mas você precisa ter um. Primeira coisa que você vai sempre fazer é gravar suas guias. Sempre que você for para um estúdio, grave suas guias antes de ir para o estúdio. Não vá fazer guia no estúdio, porque a guia, não sei se todos estão familiarizados, né, com guia. A guia é uma gravação voz-violão ali que você faz para depois os outros músicos gravarem em cima dessa gravação o som valendo mesmo, vamos dizer assim, né? Então, assim, uma coisa que eu perdia muito dinheiro em estúdio é isso. Vou lá para o estúdio, gravar a guia e começar, vamos gravar a guia primeiro. Beleza. Só que daí, muitas vezes, se dá uma enroscada na guia, né? Como a guia primeira das primeiras gravações, e só com metrônomo e sem nada de referência, às vezes você esquece um pouquinho da parte que é para cantar, você troca um trecho por outro, e demora um pouquinho, às vezes você não consegue tocar sincronizado, enfim. Qualquer motivo que seja. Às vezes você demora meia hora, uma hora para gravar uma guia. Então, você pega num álbum aí de 10 músicas, você gastou aí 5, 10 horas, às vezes, só gravando guia, sabe? E é uma coisa que você poderia facilmente fazer na sua casa. Isso impacta muito no orçamento, tá? E aí, fora isso, você vai ver, dentro desse projeto seu, com a proposta e a sonoridade, o que eu posso gravar em casa, já que eu tenho uma interface de áudio, e que vai ficar com uma qualidade. Por exemplo, tem muitas coisas que você grava em linha, sei lá, como às vezes um contrabaixo, ou um piano, um teclado, né? Você pode gravar na sua casa, né? Com uma interface de áudio. Ou
ou o tecladista gravar na casa dele, né? Então tem coisas que você começa a ver que são possíveis você fazer em casa para economizar, que você não precisa ir para o estúdio. Hoje em dia tem essa facilidade, né? E como a interface de áudio você consegue detectar o que pode ou não, né? Dentro da sonoridade que você quer ser gravado ali. E aí depois você vai mandar para o técnico de áudio de estúdio e ele vai pegar essa gravação e ele vai depois fazer todos os ajustes que precisar, no caso, entendeu? E aí vai impactar. E no seu orçamento, você vai também conseguir definir por que não fazer produções conjuntas, né? Você pode escolher ali, como eu falei, a produção conjunta eu gravo uma coisa aqui em casa, o outro grava na casa dele. Eu fiz isso recentemente, por exemplo, fui gravar um single meu que eu acabei de lançar. E tive a felicidade de ter a participação do Thiago Bigode, que é um grande artista, mora lá em Curitiba, e depois vejam lá, chama Notícia Boa. Essa música eu produzi aqui no meu home studio, gravei violão, cavaco aqui, daí mandei para ele gravar a voz, ele gravou lá em Curitiba, no estúdio dele, fiz toda a parte de, como fala? Os keys são os teclados, né? Mas depois a gente vai entrar mais nas partes técnicas, né? Mas os pads, os efeitos e tal, fiz tudo aqui em MIDI. E o baixo eu gravei com o Diogo, que ele gravou também na casa dele, que ele tem uma interface de áudio, ligou em linha, gravou o baixo. E a bateria eu gravei com o Giba Mugin, que ele tem um estúdio lá, né? Que eu falei, que foi um dos cursos que eu fiz, foi com ele, do mercado da música. Ele atualmente ele mora lá em Balneário Camboriú, o estúdio dele fica lá. E a bateria, eu achei que ele seria o cara para gravar a bateria dentro do conceito dessa música. E ele gravou a bateria lá, porque eu acho que aqui eu não tinha uma condição legal para gravar bateria também. Eu chamar algum baterista daqui, da cidade, para gravar aqui no meu home studio, eu achei que a sonoridade não ia chegar no nível que eu queria. Então a gente fez isso. E fica muito mais barato se eu tivesse produzido, por exemplo, ela toda com um produtor ou toda num estúdio X, né? E chegou no resultado que eu gostaria para a música, tá? Depois, vocês vão ter os negócios de produtor, né? Que a gente sempre quer algo mais, tá? Depois que a gente lança, por melhor que esteja o resultado, você sempre fala, mas eu podia fazer tal coisa e tal, né? Mas é isso. O recado nessa questão do estúdio você tem mil e uma formas de montar essa gravação, tá? De orquestrar, de organizar e de gerenciar. Aí vai impactar muito, como eu falei, o seu orçamento, a sua sonoridade, a proposta que você quer, e aí você vai se virando com esses recursos ou com esses veículos aí, né? Lembrando lá do que a gente falou, destino, veículo e condutor. Quais são os veículos que eu tenho, né? Nesse caso, os veículos são os estúdios, os microfones, as gravações, e aí você vai vendo como que você vai gerenciar da melhor forma possível para chegar no resultado que você quer. Acho que é legal até falar um pouquinho de valores, não sei se todo mundo é familiarizado com o valor de estúdio, de gravação. Eu vou dar uma média de valores do que eu tenho de referência das coisas que eu já gravei até hoje, tá, pessoal? Estúdios aqui, eu sou aqui do interior de São Paulo, tá? Média de estúdio aqui, hora de estúdio, de 80 a 150 reais. É uma média de estúdio, tá? Quando a gente vai gravar, uma música geralmente tem ali de 3 a 4 minutos, né? E muitas pessoas chegam para mim e falam, nossa, foi 10 horas de estúdio para essa música lá, né? E as pessoas que são leigas no assunto, ou não são da área musical, falam, nossa, 10 horas? Como você demorou 10 horas para gravar uma música de 3 minutos? Ficou voltando toda a banda tocando toda vez, né? As pessoas não entendem que você grava separado, que tem... muitas vezes você fica ali 30, 40, uma hora gravando um instrumento só, né? Porque tem por vários fatores ali, que depois a gente vai entrar mais nessa parte técnica. Então, é mais ou menos isso. Mas e muitos estúdios vendem assim, as músicas fechadas, né? Então não vende por hora. Falar, uma música custa tanto para produzir. Aqui, geralmente, eu vejo um preço médio ali de uns R$ 2.000, tá? Para produzir uma música, 2.500, de bons produtores locais e produtores que já estão num nível um pouco acima, que já tem uma repercussão, uns trabalhos mais consistentes, às vezes nacionalmente conhecidos, aí já começa a entrar na faixa dos 5.000, 10 a mais, né? Mas você encontra produtores assim que produzem grandes artistas
nessa faixa de 4 ou 5 mil por música, tá? Esse são os valores que eu estou familiarizado de mercado. Agora, falando aqui dentro da nossa realidade do mercado independente também. Eu tinha uma média de 2 mil por música que eu investia quando eu ia fazer gravações. Agora, com a interface de áudio, com esses conhecimentos que fui adquirindo, com esse tempo que eu fui reduzindo de estúdio por saber de chegar mais preparado, eu reduzi isso para uma média de R$ 800 quando eu preciso fazer gravações em estúdio, tá? De R$ 800 por música. Mas tem muitas coisas que fica muito menos. Por exemplo, essa produção conjunta que eu fiz, no total, eu acho que ficou em torno de R$ 500 com todos os custos que eu tive, né? Então, eu fiz dentro de um orçamento que eu tinha a melhor proposta possível para chegar na sonoridade que eu queria, tá? Então, foi as soluções que eu fui encontrando, beleza? E basicamente é isso. Acho que da parte de estúdio seria isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem outro recadinho interessante, né? Muitas vezes, por isso que eu falo, sempre pense na sonoridade, né, como produtor, e qual que é o resultado que você quer. Muitas vezes, você gravar algo no seu home studio é algo que a proposta do áudio pede, do álbum pede, como é o caso desse álbum que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo todo no meu home studio, tá? E todo eu mesmo produzindo. Porque a proposta dele é ser uma coisa legitimamente, totalmente minha, feito por mim, sabe? E eu tenho os recursos que eu tenho aqui são os adequados para eu trazer essa proposta para a galera. Eu queria trazer algo muito de essência minha, do que eu sou, de como eu penso, de como eu penso as melodias dentro da minha cabeça. Então, eu não chamei nenhum músico instrumentista para gravar melodias ou gravar instrumentos dentro desse álbum, desse conceito. Eu queria que a sonoridade soasse exatamente como eu estou escutando. Então, por exemplo, a mixagem, a masterização, nesse caso, eu estou fazendo eu mesmo, porque eu quero que as pessoas escutem essas músicas pelas minhas percepções, entendeu? Porque essa é a proposta desse álbum. Mas tem álbuns, por exemplo, do Sambalanço, que eu gravei, o DVD que eu gravei com Tá em Casa, que eu precisava de outros profissionais, porque eu queria uma sonoridade totalmente diferente, né? Aí não tinha como eu gravar coisas no meu home studio para aqueles álbuns, tá? Então pensem muito nisso. Mas às vezes pode ser que às vezes a gente fica pensando em ir para um estúdio gravar, mas às vezes a sonoridade do seu álbum pede que não seja no melhor estúdio do mundo, entendeu? E você vai ter o melhor resultado, sendo que não é num estúdio mais caro, né? Às vezes é num estúdio mais barato, às vezes é na sua própria casa, beleza? Aqui chegamos no último slide do dia de hoje, que é a parte de ensaio. O que eu pus aqui? Você está aprendendo a sua música. Por mais que a música seja sua, ela ainda não está pronta, tá? Você não foi para o estúdio, você não gravou e ela não está lá. A música é essa, está aqui, ó, finalizada. Antes de ir para um estúdio, a gente está na pré-produção, né? Você tem que realmente aprender a tocar a sua música, aprender a criar a sua música, porque ela não passa de uma ideia no momento. Então, o que eu falei, o ensaio ele vai determinar muito. Primeiro, a agilidade quando que você vai gravar no estúdio, porque o ditado tempo é dinheiro se aplica mais do que nunca no estúdio, porque você está pagando por hora, né? Então, se alguém vai despreparado para o estúdio, vai estar perdendo dinheiro, e muito dinheiro, tá? E uma responsabilidade do produtor é não desperdiçar dinheiro, porque esse dinheiro que você está gastando a mais em estúdio, você podia estar utilizando em divulgação ou em equipamentos para a banda e para muitas outras coisas, né? Se você detecta que chegou um músico despreparado para gravar, corta ele da gravação naquele dia, fala, amigão, volta outro dia. Chegou, tá ali, tá travado, não tá andando, a sua obrigação como produtor é não não insistir no negócio, é ter, mais uma vez, sensibilidade e praticidade. Não é de chavar o músico, mas é falar, cara, você não ensaiou, né? Ou, cara, esse negócio que você está fazendo aí não tá legal. Por mais que você ache que tá, mas não tá. Então, volta para casa, pensa um pouco mais na música, depois a gente manda com o que a gente gravou hoje aqui e você volta. Você não pode ficar perdendo tempo, tá? Mas o que eu falo, sempre analisem o cenário, porque às vezes também é alguma coisa que ele está travado ali e não é por falta de estudo e tal. Então, às vezes fala, filho, vai tomar um café, vai tomar uma água enquanto a gente vai gravar outra coisa, depois você continua gravando, tá? Essas coisas é papel de produtor. Mas quando eu falo do ensaio, primeiro tem a ver com essa questão de
de você entender as suas limitações, quais são as suas dificuldades que você vai enfrentar naquela gravação, e aí você já vai preparado, como é o caso de gravar uma guia antes, de ensaiar no metrônomo, no tempo. Se você não sabe metrônomo, você já prepara uma base ali, você leva para o estúdio para você gravar, né? Tanto nesse sentido, quanto da parte artística mesmo, de criação, né? Porque quanto mais você escuta e toca uma música, mais você consegue ver novas possibilidades nela. É igual você assistir um filme uma vez, depois você assiste pela segunda vez. Você vai ver nesse filme coisas que você não tinha reparado antes, né? Então, se você assistir uma terceira vez, você vai ver outros detalhes. Nossa, mas tem isso também. Olha que interessante. É a mesma coisa que você ler um livro e vai estar do mesmo jeito também, né? A mesma vai fazer o mesmo sentido, porque assim, eu li um livro, li a segunda vez. Na segunda vez você vai ver coisas que você não tinha visto. Na terceira, na quarta, na quinta. E a música, quando ela está só na composição, é o mesmo processo. Você tocou uma vez, você sentiu ela de um jeito. Na segunda vez, poxa, achei que essa nota aqui vai soar diferente. Se eu fizer, eu vou trocar essa nota, né? Daí você tocou na quarta vez, você achou uma convenção que você poderia fazer num determinado momento. E daí no outro dia você começou a tocar essa música de novo, você achou um solo que você tinha feito, mas daí ele conseguiu complementar outras notas, né? Quanto mais você for vendo, mais você vai conseguir enriquecer e ver o que funciona ou não funciona. Porque daí às vezes você vai com uma, se você tocar pouco, ensaiar pouco essa música, estudar pouco ela, você não vai conhecer ela, você não vai conhecer a sua música, todas as possibilidades dela, né? Tanto que a gente vê muitas vezes a gente não regrava uma música, muitos artistas regravam e daí vem com outra roupagem a música, porque ele conseguiu ver depois de tantos anos ali escutando aquela música novos elementos que ele poderia acrescentar ali e dar uma nova visão para aquela música, né? Então tudo tem a ver. O ensaio ele é super importante por isso. Se você quer extrair o melhor dessa música, tanto como instrumentista, quanto produtor, quanto cantor, né? O cantor principalmente, galera. Tem que cantar a música muito para ver o que você pode fazer em determinado momento da música. Ó, aqui dá para colocar a voz dessa forma ou ir mais longe. Aqui eu vou segurar, aqui eu vou dar dinâmica, né? Isso faz total diferença no resultado final do álbum. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. É isso, pessoal. Falamos bastante coisa, mas é legal porque é muita coisa útil, realmente prática, que a gente vai conseguindo. é, a, 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 a a intenção é realmente abrir a mente de vocês, sabe, pessoal? E que vocês consigam ter uma visão do todo de produção. E aqui, vocês viram o volume de informações que tem. E cada uma dessas coisas que eu falei dá para a gente ficar falando mais uma hora ainda, né? E isso é só pré-produção. Então imagine só o trabalhão que é tudo isso. Vocês vão ver, chega a ser assustador, de certa forma, mas outro recado que eu deixo para vocês, se vocês querem ser produtores, se vocês querem trabalhar de fato com isso, vocês não podem ter medo disso. E vocês têm que saber que vai ser um baita do trabalho, a responsabilidade do produtor ela é muito grande, porque a gente está trabalhando com sonhos, expectativas dos artistas, né? E mesmo que esse artista seja só você, ou você se produza, aí talvez a responsabilidade seja maior ainda, né? Então vocês têm que saber, têm que amar muito isso, tem que amar muito, porque não é nem um pouco fácil. No próximo conteúdo a gente vai falar sobre finanças, financeiro, como se organizar financeiramente, de onde você pode tirar suas fontes de renda, tanto para a produção do seu álbum, quanto para o seu dia a dia mesmo, para ser um profissional da área musical, né, da área artística. Então, a gente vai trabalhar um pouco isso, todas as formas que tem para você conseguir se organizar financeiramente e ter renda, né? Ter a renda que você quer, que você merece, que você planeja aí dentro da área. Deixa eu ver se tem algum recadinho final. Na próxima aula, o Márcio Sartori também vai fazer uma contribuição muito importante para a gente, aí falando dessa parte financeira, porque como vai ser o próximo dia? Eu vou falar um pouco desse planejamento financeiro, de como você pode captar dinheiro não só de patrocínios, etc., mas de forma própria, de onde você vem as suas ideias e as fontes de renda de um músico, de uma banda, de um artista,
que são muito mais do que shows, que a gente sempre pensa lá em fazer show e vender CD, mas a gente tem muito mais possibilidades que isso. Eu quero abrir um pouco a mente de vocês nesse sentido e também mostrar como vocês podem se organizar financeiramente, tá? Porque isso é muito importante. E depois, na parte de financiamento do álbum mesmo, a gente vai mostrar as possibilidades, tanto de você fazer como você pode se organizar para fazer um fundo de reserva e investir no seu álbum, quanto as possibilidades de um crowdfunding, como você pode agir nesses momentos, ou de captação de patrocínios também, e, por fim, o Márcio vai chegar nessa parte de editais e projetos culturais, como você pode se programar para se inscrever, quais são as possibilidades, oportunidades, como que você consegue captar esses editais, que eu escuto muito músico falando também que é tudo maracutaia, que também é só quem indica, isso é blá blá blá, isso é desculpa de músico, tá, pessoal? Sendo sincero mesmo. Se você faz um trabalho bem feito, você consegue escrever um projeto adequado dentro dos critérios que existem naqueles editais, dentro das oportunidades que tem, vocês têm muita chance de conseguir esses recursos também por esses meios, e o Márcio tem muitos anos de experiência com isso na Empório Produções, produzindo grandes projetos, muito importantes mesmo, e a gente vai falar disso para vocês na próxima aula. Tinha uma coisa que eu tinha anotado aqui. Tá. Então é isso. O recado final que eu deixo hoje é essa questão do sucesso, né? Do artista independente, do nicho, das possibilidades que a gente tem. Quem quer trabalhar com música precisa parar de trabalhar com sonho, né? Tanto com o sonho dos outros, e quanto com as crenças dos outros, quanto com as que a gente começa a acreditar, né? Todo esse negócio de que o músico só é o famoso, que vale, né? Quando alguém começar a falar para você assim, ou você perceber um desdém, né, porque você não é um artista nacionalmente conhecido e tal, é só pensar, pessoal. Tá, a pessoa que está falando isso para você, sei lá, administrador de empresa. O que as pessoas é? Ela é o diretor da maior empresa do Brasil, né? O CEO da maior empresa do Brasil? Provavelmente não. Se for, beleza, graças a Deus, né? Mas o que eu quero dizer, dentro da profissão dessa pessoa, é a minoria da minoria que chega no topo, tá? Isso não significa que ele não é honrado dentro do cargo que ele está ocupando, né? É sim, mas nós também somos. Igual eu falei, dentro de qualquer profissão, a média de salários é de 1 a 2 salários mínimos, né? De qualquer profissão, de um administrador, que seja ali um analista de administração, que seja um analista de marketing que está começando, vai ganhar uma média de 2, 3 salários mínimos, vai. E pega qualquer outra profissão, aí pode pegar um advogado em começo de carreira. O que eu tento conscientizar é que a gente tem paciência com as outras profissões. Então, você vai fazer uma faculdade, as pessoas têm paciência de ficar 4 anos estudando sem praticamente ganhar nada. Quando ganha, é um estágio que consegue, né? E ganha pouco no estágio, muitas vezes menos de um salário mínimo. Aí, quando acaba de se formar, ainda tem um super tempo para começar a entrar no mercado, né? São muitos anos que vai. E os músicos, eles querem resultado em 1 ano, em 2 anos, e quando não conseguem, se frustram porque falam, música não dá dinheiro, né? A questão é, se você entrar no meio e começar a trabalhar realmente, entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra, você vai sim ser remunerado por isso. Dando um exemplo rápido, bem grotesco, assim, sem fazer muita matemática, mas se você é músico de barzinho, aqui pelo menos na região, a média que pagam de 150 a 200 reais para tocar num barzinho. Então, se é músico de um barzinho que você toca, consegue fechar 10 shows por mês, 10 barzinhos por mês, o que é totalmente viável, tá? Então, você tocou 10 vezes no mês, você tem um salário de 1.500, 2.000, que é um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, sabe? Quem consegue ganhar 2 salários mínimos assim, tocando em 10 dias, né? Tocando 10 dias, trabalhando 10 dias por mês. E essa é uma meta totalmente viável. Não estou falando que você tem que ganhar isso, tá? Se você quer ganhar 5, 10, 20 mil, é possível. Mas que profissão ganha 10, 20 mil? Pô, é um cargo de diretor de uma empresa, um profissional liberal que está muito bem sucedido, né?
Então não deixem as pessoas botarem na sua cabeça que música não dá dinheiro e que música é diferente. Eu conheço muitos artistas que são regionais, não são nacionalmente conhecidos, mas que têm faturamento de 5, 10 mil, trabalhando regionalmente, ou trabalhando ali com a parte de eventos, né, de casamentos, que é algo que dá muito dinheiro, que paga bem, formaturas, etc. e tal, ou fazendo composições para casamentos, por exemplo, né, tocando em aberturas. Isso é só um exemplo, tá? Mas tem artistas também que tocando mesmo em casas de shows, eventos, em SESCs, conseguem ter rendas, né, nesse sentido, que é equivalente a um cargo de gerência da maioria das profissões. Então não se iludam que música não é diferente e nem é mais difícil do que as outras profissões. Todas as profissões têm suas dificuldades, seus desafios, música também. E é totalmente possível você ser um artista independente, você ter o seu nicho. Você tem muitos casos de bandas que têm o seu nicho de atuação, elas não precisam tocar no Brasil inteiro para ter um salário legal, beleza? Isso não quer dizer que você precisa se contentar com isso. Se você quer ser milionário, você consegue chegar lá de forma independente, né? Tem artistas que são independentes, que não são atrelados a nenhuma gravadora, que não são atrelados a nenhum empresário, que eles gerenciam sua própria carreira e beleza, né? E aí acabam abrindo a sua própria empresa, de gerenciar outros artistas e tal, né? Temos muitos exemplos aqui. Então, tenham em mente isso. Só que para você chegar nesse nível, você tem que ter um esforço realmente além dos demais, entendeu? Não adianta você achar que, se você está esperando o sonho e ser descoberto, beleza, fica esperando aí. Pode ser também que aconteça, né? Mas o recado que eu quero deixar é que é possível sim trabalhar com música, é gratificante, é cansativo e você só vai conseguir se você realmente amar de verdade. Não é só gostar, não é gostar do palco, não é gostar da fama, é entender que isso é o objetivo final e que você está disposto a fazer o que for preciso para estar nesse objetivo final e não só querer o objetivo final sem ter tudo, porque aí você vai aí que a gente vê o que a pessoa gosta mesmo, né? O que ela ama mesmo, o que está no fundo da alma, no fundo do coração. Beleza, já falei bastante, que bom. E vamos para a próxima aula. Espero que vocês estejam gostando e estejam agregando bastante para vocês aí, beleza? Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo dia.